Você já sentiu o peso de uma vida que parece não ser sua? A sensação de estar constantemente correndo, mas sem sair do lugar? O eco vazio de uma busca incessante por algo que nunca se concretiza? Existe um caminho, um sussurro antigo que poucos ousam ouvir, capaz de desvendar a verdadeira arquitetura da sua alma. Não é um caminho fácil, nem rápido, mas é o único que leva à liberdade genuína. Prepare-se para uma jornada que vai além do que seus olhos podem ver, para o território sagrado onde a vida se organiza em silêncio. Esta é a promessa de Carl Jung, o mestre que desvendou os mistérios da psique humana e suas regras, que, se seguidas, podem transformar o caos em cosmos dentro de você. Segure essa informação, porque no final ela vai fazer todo o sentido. Mas o que quase ninguém sabe é que a verdadeira revolução começa quando você para de tentar agradar o mundo e decide, de uma vez por todas, agradar a si mesmo. E isso, meu amigo, é um ato de coragem que poucos estão dispostos a enfrentar. Regra número 1. A organização da vida é um ato de individuação. Não se engane. Organizar a sua vida não é sobre ter uma agenda impecável, uma casa arrumada ou uma rotina produtiva. Isso é apenas a superfície. Na profundidade da psicologia junguiana, organizar a vida é um movimento sagrado, um mergulho corajoso no processo de individuação. O que isso significa? Significa tornar-se quem você realmente é, em sua essência mais pura e autêntica. Não se trata de vestir uma máscara de perfeição para o mundo, mas de despir-se de todas as expectativas externas e encontrar a sua verdade interior. A individuação é a jornada de integrar todas as partes de você, as conscientes e as inconscientes, as que você ama e as que você rejeita. É um esforço profundo de reconhecimento, aceitação e reconciliação. Pense em tudo que você negligenciou, seus medos, suas contradições, suas feridas abertas, seus potenciais adormecidos. Organizar a vida, nesse contexto, é um compromisso radical com a sua verdade. É olhar para dentro e encarar o caos da sua mente. Os padrões automáticos, as crenças limitantes, os complexos emocionais, os conteúdos reprimidos. É trazer tudo isso à luz da consciência. Jung não falava de performance, mas de autenticidade. A desordem exterior, aquela que você vê no seu dia a dia, é apenas o reflexo do que está desalinhado dentro de você. Quando há conflito interno, a rotina se torna pesada, as decisões se tornam confusas, os relacionamentos se desequilibram. A verdadeira organização não começa com um aplicativo de tarefas, mas com uma escuta atenta da alma. É silenciar o ruído externo para ouvir a sua intuição, reconhecer o desequilíbrio e iniciar, pouco a pouco, um processo de reintegração. É dar espaço para o self emergir, essa totalidade psíquica que inclui o ego, a sombra, os arquétipos e o inconsciente coletivo. E esse processo é, por natureza, silencioso e invisível aos olhos dos outros. Enquanto muitos se preocupam em parecer felizes ou bem-sucedidos, quem está verdadeiramente no caminho da individuação está ocupado colocando ordem no seu mundo interno. Essa ordem não é rigidez, mas estrutura. Não é controle obsessivo, mas clareza de propósito. É uma vida guiada por sentido e não por aparência. É saber, no fundo, que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em integrar com consciência todas as partes da sua história e personalidade. Organizar a própria vida é um ato profundamente psicológico e espiritual. É a decisão de parar de reagir impulsivamente ao mundo e começar a responder a ele a partir de um centro interno sólido. É escolher viver com presença, com intenção, com responsabilidade por si mesmo. É deixar de lado a busca por aprovação e começar a buscar coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E isso é o que torna a vida não apenas organizada, mas plena. Se você sente que essa mensagem ressoa com a sua alma, se você está pronto para essa transformação, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua jornada começa agora. Regra número 2. O caos externo reflete a desordem psíquica interna. Olhe ao seu redor.
O que você vê? Confusão, desorganização, relacionamentos conturbados, ciclos repetitivos de autossabotagem. Na perspectiva da psicologia profunda de Carl Jung, o mundo exterior é um espelho da sua psique. O caos que você experiencia raramente é apenas circunstancial. Ele é, na maioria das vezes, a manifestação concreta de uma desordem psíquica que você ignorou, reprimiu ou mal compreendeu. Jung foi categórico. Tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Pense nisso. Aquilo que você evita olhar internamente se projeta no mundo como se viesse de fora, mas, na verdade, está emergindo da sua sombra, a parte inconsciente da sua personalidade que abriga tudo o que foi rejeitado ou excluído da sua consciência. Quando você nega partes essenciais de quem você é para se encaixar, para agradar ou para simplesmente sobreviver emocionalmente, você cria uma ruptura dentro de si. Essa cisão interna gera um ruído psíquico que, com o tempo, se torna insustentável. Uma mente fragmentada, sem direção clara, começa a influenciar suas escolhas de forma indireta. Você passa a viver em modo reativo, dominado por impulsos, ansiedades e repetições inconscientes. A vida parece fora de controle, mas, na verdade, é o reflexo de uma alma que perdeu o contato com sua totalidade. É por isso que tentar organizar a vida apenas no nível externo, limpando a casa, criando rotinas, estabelecendo metas, não é suficiente se o caos interno não for acolhido e compreendido. A verdadeira organização começa quando você dá voz ao que foi silenciado dentro de você. Dores antigas, verdades ignoradas, desejos reprimidos, medos que você fingiu não sentir. Só então você pode começar a colocar uma ordem verdadeira, aquela que nasce da reconciliação com o seu próprio ser. Nesse sentido, o caos não é um inimigo, mas um mensageiro. Ele te convida a olhar para dentro, a escutar os sinais da sua alma e a iniciar um processo de reintegração. Quando você acolhe a sombra com honestidade e coragem, você começa a ver mudanças reais na sua realidade externa. A vida se alinha porque você se alinha. E a ordem, finalmente, deixa de ser uma ilusão e passa a ser uma expressão da harmonia interior. Você está pronto para acolher seu caos e transformá-lo em ordem? Comente abaixo com "Eu acolho minha sombra" e compartilhe essa jornada. Regra número 3. Começar o dia com presença é iniciar o contato com o self. Como você começa o seu dia? Você acorda e já se joga na correria, nas notificações, nos compromissos, no impulso automático de fazer? Ou você escolhe um caminho diferente? Começar o dia com presença não é apenas uma escolha de bem-estar ou produtividade. É um gesto profundo de reconexão com o que Jung chamou de self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Enquanto o ego vive às voltas com preocupações cotidianas, distrações externas e demandas sociais, o self representa a sua essência mais profunda, a fonte de sabedoria interna que guia o processo de individuação. Quando você se entrega à correria logo ao acordar, você se afasta do self e mergulha no ruído do mundo, reforçando a fragmentação psíquica. Mas quando você escolhe iniciar o dia em silêncio, com presença e intenção, você está, na verdade, voltando ao seu centro. Pense no exemplo do motorista Cláudio, que criava um espaço de quietude todas as manhãs antes de enfrentar o caos do trânsito. Seu momento de silêncio na varanda, observando o céu clarear, respirando profundamente e escrevendo em um caderno surrado, representava uma jornada diária de retorno ao eixo. Ele não estava apenas se preparando para o dia, mas iniciando um diálogo com sua própria alma. Esse ritual é uma imagem arquetípica. O indivíduo que se recolhe para ouvir a voz interior antes de confrontar o mundo exterior. E isso é um dos fundamentos da psicologia junguiana, a escuta interna como forma de integração psíquica. O self não grita, ele sussurra. E você só consegue ouvi-lo quando a mente está quieta, quando o corpo está presente, quando o ego para de reagir e começa a observar. Esse contato não precisa durar horas. Às vezes, 10 minutos são suficientes para impedir que o caos do dia dite o ritmo da sua alma.
A presença consciente, ao acordar, funciona como um portal para o sagrado cotidiano. Ela marca a diferença entre um dia vivido em reação e um dia vivido com direção. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando você deixa de ser comandado pelas pressões externas e passa a responder ao chamado interno do self. Começar o dia com presença, então, é mais do que uma técnica. É um compromisso com o despertar da consciência. É declarar em silêncio que sua vida será guiada de dentro para fora, com clareza, propósito e verdade. Qual é o seu ritual matinal para se conectar com o self? Compartilhe nos comentários. Regra número 4. Reduzir distrações é proteger a conexão com o inconsciente. Vivemos em um tempo onde o excesso de estímulo se tornou o padrão. Notificações incessantes, redes sociais, informações que chegam em avalanche. Tudo isso parece fazer parte do cotidiano moderno, mas há um preço oculto sendo cobrado: a desconexão progressiva de nós mesmos. Carl Jung advertia que o contato com o inconsciente e, por extensão, com a alma, só é possível quando a mente está receptiva, quando o ruído externo cessa e há espaço para a escuta interior. Cada distração que você aceita automaticamente, cada momento em que você pula de uma tarefa para outra sem consciência, é um passo a mais rumo ao distanciamento da sua própria essência. O self, a totalidade do ser, não se revela no meio do barulho. Ele habita o silêncio. Emerge quando o ego aquieta sua ansiedade por controle e performance. Ao contrário do que muitos pensam, reduzir distrações não é uma renúncia ao mundo ou ao progresso. É um ato profundo de respeito à sua própria psique. Quando você escolhe silenciar notificações, diminuir o consumo de conteúdo irrelevante ou se afastar do ruído que te puxa para fora, você está, na verdade, abrindo um canal para o inconsciente se manifestar. A intuição, uma das funções psicológicas mais importantes para Jung, não floresce no caos. Ela é como uma flor rara que só cresce em terrenos protegidos, longe da pressa e da agitação. Em momentos de quietude, quando a mente para de buscar estímulo e começa a observar, ideias emergem, símbolos se tornam claros, sentimentos recalcados podem ser compreendidos e transformados. Jung via no silêncio um espaço sagrado para a alma falar. É nesse silêncio que sonhos esquecidos se revelam, que insights surgem sem esforço, que imagens interiores podem ser integradas ao consciente. A vida moderna, ao nos empurrar para um estado constante de distração, nos afasta desse processo, e quanto mais distantes estamos de nós mesmos, mais vulneráveis ficamos a repetições inconscientes, padrões autodestrutivos e escolhas sem sentido. Reduzir distrações, portanto, não é apenas uma técnica de produtividade, é uma prática espiritual, psicológica e simbólica de reconquista do próprio centro. Proteger sua atenção é proteger sua alma. Criar momentos de recolhimento e pausa não é luxo, é necessidade profunda para quem deseja se conhecer de verdade, porque só na escuta interna nasce o caminho da transformação. Se você está pronto para proteger sua atenção e sua alma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos passos dessa jornada. Regra número 5. O supérfluo é sombra disfarçada de necessidade. Você já parou para pensar por que acumulamos tantas coisas? Tantos compromissos, tantos hábitos, tantas relações que, no fundo, não nos servem mais? Na perspectiva da psicologia de Carl Jung, o que chamamos de supérfluo, muitas vezes, é a materialização inconsciente da sombra, aquela parte de nós que não queremos reconhecer, mas que insiste em se expressar. Quando acumulamos, o fazemos em grande parte para evitar o enfrentamento de vazios internos. O excesso, que na superfície parece conforto, é muitas vezes uma fuga. Jung nos alertava: tudo o que não é integrado em nossa psique permanece atuando nas sombras, e o que é inconsciente governa nossa vida sem que percebamos. O consumo sem reflexão, a agenda lotada, a necessidade constante de estar ocupado ou de manter aparências não são aleatórios. São sintomas de uma psique que tenta preencher com o externo o que no interno
ainda não foi acolhido. Essa busca constante por mais coisas, mais atenção, mais reconhecimento, é, em muitos casos, uma tentativa de anestesiar o desconforto que sentimos diante da nossa incompletude. No entanto, a verdadeira evolução psicológica não acontece com o acúmulo, mas com o esvaziamento consciente. Questionar o que é supérfluo em sua vida é um ato de coragem e autoconhecimento. É quando você deixa de buscar no mundo respostas para os conflitos internos e começa, de fato, a escutar o que sua alma está tentando te dizer através do excesso. Toda vez que você acumula o que não é essencial, você cria camadas entre o ego e o self. E essas camadas impedem o fluxo da verdadeira transformação. Refinar a psique é, portanto, um processo de depuração. Assim como o alquimista separa o ouro da escória, você também precisa separar o que é essencial do que é apenas sombra disfarçada de desejo. Cada objeto sem função, cada obrigação que você aceita por medo, cada padrão repetido sem consciência, tudo isso carrega energia psíquica aprisionada. Ao se libertar do supérfluo, você abre espaço para a autenticidade emergir. E mais do que isso, você resgata uma parte de você que estava soterrada sob o peso de expectativas externas e vazios não elaborados. Viver com menos não é empobrecimento, é integração. É quando você olha ao redor e vê apenas o que reflete sua verdade mais profunda. E isso não pode ser comprado nem imitado, apenas vivido com consciência e presença. Qual é o supérfluo que você está pronto para liberar hoje? Compartilhe sua resposta nos comentários. Regra número 6. Limites saudáveis são fronteiras do ego fortalecido. Na psicologia de Carl Jung, o ego não é o vilão da jornada. Ele é o centro da consciência, responsável por organizar a experiência da realidade e permitir que o indivíduo navegue no mundo com clareza. No entanto, para que o ego cumpra essa função de forma saudável, ele precisa estar bem estruturado, maduro e enraizado na autenticidade. E uma das formas mais evidentes de um ego fortalecido é a capacidade de estabelecer limites claros. Dizer não com consciência e serenidade é um gesto profundo de afirmação do seu próprio valor. Não se trata de afastar os outros com rigidez ou agressividade, mas de preservar o seu próprio espaço psíquico para que o processo de individuação aconteça sem ser invadido pelas demandas alheias ou pelas pressões do coletivo. Muitas pessoas ainda associam a definição de limites com egoísmo, quando, na verdade, é justamente o contrário. A ausência de limites revela um ego enfraquecido, que busca validação externa a todo custo e teme desagradar. Esse ego permeável acaba se fragmentando, pois é constantemente atravessado por vontades, opiniões e exigências que não são suas. A psique se desequilibra quando o indivíduo diz sim com a boca, mas não com o coração. Essa desconexão interna mina a energia vital e gera ressentimento, frustração e sensação de aprisionamento. Jung nos lembra que o processo de tornar-se quem se é exige delimitação, não para se isolar, mas para criar um espaço seguro onde o verdadeiro self possa florescer. Quando você aprende a dizer não com clareza, você está traçando uma linha invisível que demarca onde terminam as expectativas externas e começa a sua verdade interior. Essa linha não precisa ser imposta com raiva ou explicações exageradas. Ela se expressa em atitudes coerentes, em escolhas firmes, em uma postura que comunica: eu me respeito e espero o mesmo. A verdadeira autoridade não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. É a capacidade de proteger sua energia, seu tempo e sua paz interior. É reconhecer que você é o guardião do seu próprio templo psíquico. Estabelecer limites saudáveis é um ato de amor próprio e um pilar fundamental para uma vida organizada em silêncio. É a base para construir relacionamentos mais autênticos e para viver em alinhamento com o seu self. Você tem dificuldade em estabelecer limites? Compartilhe sua experiência nos comentários. Regra número 7. Assuma o controle da sua atenção. Em um mundo que compete incessantemente pela sua atenção, a capacidade de direcioná-la conscientemente
se tornou um superpoder. Carl Jung, muito antes da era digital, já compreendia a importância da atenção como um portal para o inconsciente e para a integração da psique. Ele sabia que onde a sua atenção está, a sua energia flui. E se sua atenção está dispersa, sua energia também estará. A vida moderna é uma orquestra de distrações, notificações, redes sociais, notícias incessantes, multitarefas. Tudo isso fragmenta a sua consciência, impedindo que você se aprofunde em qualquer coisa. O resultado? Uma sensação constante de superficialidade, de não estar realmente presente, de perder o fio da sua própria vida. Assumir o controle da sua atenção é um ato de soberania pessoal. É decidir o que entra e o que não entra no seu campo de consciência. É escolher onde você investe o seu recurso mais precioso, o tempo presente. Quando você direciona sua atenção para o que realmente importa, seja um trabalho, um relacionamento, um momento de introspecção ou a natureza, você não apenas aumenta sua eficácia, mas também fortalece a conexão com o seu self. A atenção plena, ou mindfulness, é uma prática milenar que encontra eco profundo na psicologia junguiana. É a capacidade de observar seus pensamentos, sentimentos e sensações sem julgamento, permitindo que o inconsciente se revele. É nesse estado de presença que insights surgem, que a criatividade floresce e que a verdadeira sabedoria interior se manifesta. A dispersão, por outro lado, é uma forma de fuga. É evitar o confronto com o que está dentro, preenchendo cada espaço com ruído externo. Mas como Jung nos ensinou, o que não é enfrentado internamente se projeta no mundo. Se você não controla sua atenção, o mundo controlará você. E você viverá uma vida ditada pelas demandas externas, e não pelos seus próprios propósitos. Assumir o controle da sua atenção é um pilar fundamental para organizar sua vida em silêncio. É a chave para aprofundar seu autoconhecimento, fortalecer sua intuição e viver uma vida com mais propósito e autenticidade. Como você tem protegido sua atenção das distrações do mundo? Deixe sua resposta nos comentários. Regra número 8. Cultive o silêncio interior. Em um mundo barulhento, o silêncio se tornou um luxo, quase uma raridade. Mas para Carl Jung, o silêncio não é a ausência de som, é a presença da alma. É no silêncio que o inconsciente se comunica, que os arquétipos se manifestam e que a voz do self pode ser ouvida. Cultivar o silêncio interior é uma prática essencial para quem busca a individuação e a organização da vida. Não se trata apenas de encontrar um lugar tranquilo, mas de aquietar a mente, de silenciar o incessante diálogo interno, as preocupações, os julgamentos, as expectativas. É criar um espaço sagrado dentro de você onde a sua verdadeira essência possa emergir. A vida moderna nos empurra para a ação constante, para a produtividade incessante. Somos ensinados a valorizar o fazer, e não o ser. Mas é no ser, no estado de quietude e receptividade, que a verdadeira transformação acontece. O silêncio interior permite que você se reconecte com sua intuição, com sua sabedoria inata. É como um solo fértil, onde as sementes da sua alma podem germinar. Sem esse silêncio, você corre o risco de viver uma vida superficial, desconectado de seus propósitos mais profundos, reagindo constantemente às demandas externas. Jung acreditava que o silêncio é o portal para o inconsciente coletivo, a vasta biblioteca de experiências e símbolos da humanidade. É nesse espaço que você pode acessar uma sabedoria que transcende sua experiência pessoal, que te conecta a algo maior. Meditação, contemplação, momentos de solidão na natureza, escrita reflexiva. Todas essas são ferramentas poderosas para cultivar o silêncio interior. Não veja o silêncio como uma fuga, mas como um retorno ao seu centro, à sua verdade, à sua fonte de poder. É um ato de amor próprio e de profundo respeito pela sua psique. Cultivar o silêncio interior é a chave para uma vida organizada em silêncio, onde a clareza, a paz e o propósito se tornam seus guias constantes. Você tem dedicado tempo para o silêncio em sua vida?
Regra número 9. Integre a sombra. Esta é, talvez, uma das regras mais desafiadoras e transformadoras de Carl Jung. A sombra não é um conceito sombrio ou maligno, mas a parte da sua psique que contém tudo o que você reprimiu, negou ou rejeitou em si mesmo. São os aspectos da sua personalidade que você considera inaceitáveis, vergonhosos ou indesejáveis. Mas, como Jung nos ensinou, o que você resiste, persiste. E o que você nega em si mesmo, você projeta nos outros ou encontra como destino. Integrar a sombra não significa se tornar seus aspectos negativos, mas reconhecê-los, compreendê-los e, finalmente, aceitá-los como parte da sua totalidade. É um ato de coragem que exige honestidade brutal consigo mesmo. Pense em todas as vezes que você criticou alguém por uma característica específica. É provável que essa característica seja um aspecto da sua própria sombra que você não consegue aceitar. A sombra contém não apenas o que é ruim, mas também potenciais não desenvolvidos, talentos adormecidos, impulsos criativos que foram sufocados. Quando você integra a sombra, você libera uma quantidade imensa de energia psíquica que estava aprisionada na repressão. Essa energia se torna disponível para o seu crescimento, para a sua criatividade, para a sua individuação. O processo de integração da sombra é fundamental para a organização da vida em silêncio. Sem ele, você estará sempre em conflito interno, lutando contra partes de si mesmo, o que se manifestará como caos e desorganização no mundo exterior. A integração da sombra leva à totalidade, à plenitude. É quando você se torna um ser humano mais completo, mais autêntico, mais compassivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros. É um passo essencial para a verdadeira liberdade. Você está pronto para olhar para a sua sombra e integrá-la? Regra número 10. Viva com propósito e autenticidade. Depois de todas as regras, de toda a jornada de individuação, de integrar a sombra, de cultivar o silêncio e de organizar a vida de dentro para fora, chegamos à culminação. Viver com propósito e autenticidade. Para Carl Jung, a vida sem propósito é uma vida vazia, sem sentido. E a autenticidade é a expressão mais pura do self, a manifestação de quem você realmente é no mundo. Viver com propósito não é encontrar um grande objetivo externo, mas descobrir o seu sentido interno, a sua vocação, aquilo que te move e te dá significado. É alinhar suas ações com seus valores mais profundos, com a voz do seu self. Quando você vive com propósito, cada escolha, cada passo, cada momento ganha um significado maior. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna uma jornada coesa e significativa. A autenticidade, por sua vez, é a coragem de ser você mesmo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, desapontar expectativas ou enfrentar a incompreensão dos outros. É a liberdade de expressar sua verdade interior, sem máscaras, sem jogos, sem medo. É a manifestação do self no mundo. Uma vida organizada em silêncio é uma vida vivida com propósito e autenticidade. É quando o seu mundo interior está em harmonia e essa harmonia se reflete no seu mundo exterior. É quando você se torna um farol para os outros, não por tentar impressioná-los, mas por simplesmente ser quem você é. É a verdadeira liberdade, é a plenitude, é a sua contribuição única para o mundo. E essa é a maior herança que Carl Jung nos deixou, a possibilidade de uma vida plena, autêntica e profundamente significativa. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro trabalho, como Jung nos ensinou, nunca termina. A individuação é um processo contínuo, uma dança eterna entre o consciente e o inconsciente. As 10 regras que exploramos não são dogmas, mas convites para uma vida mais profunda, mais verdadeira, mais sua. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma anseia por essa transformação. É porque você está pronto para organizar sua vida em silêncio, para ouvir os sussurros do seu self e para viver com a autenticidade que sempre esteve esperando por você. Lembre-se, o caos externo é um reflexo do interno. Comece o dia com presença.
Reduza as distrações, questione o supérfluo, estabeleça limites saudáveis, assuma o controle da sua atenção, cultive o silêncio interior, integre a sombra e, acima de tudo, viva com propósito e autenticidade. Essas não são apenas regras, são chaves para a sua liberdade. Se este vídeo tocou a sua alma, se ele acendeu uma chama dentro de você, não guarde essa luz só para si. Compartilhe-o com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo, dizendo qual dessas regras você vai começar a aplicar hoje. Sua participação é o combustível que nos impulsiona a continuar desvendando os mistérios da psique. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade, de alquimistas da alma, porque juntos, no silêncio da nossa própria transformação, podemos criar um mundo mais consciente e organizado. Até a próxima jornada, onde continuaremos a explorar os caminhos da alma.